A maior parte do gás carbônico, porque existe uma enzima podendo pegar o ácido carbônico e converter. Fala galera, beleza com vocês? Tô aproveitando esse momento aqui na academia para falar de corpo humano e eu já vou para o segundo sistema chamado sistema respiratório. Inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, avise os colegas. Galera, quando esse vídeo bater 100 likes, eu vou soltar uma lista de exercícios para você. Eu espero que você goste, me ajude, galera. Pergunta pro Toid é o seu canal que está começando agora. Galera, o sistema respiratório é um pouco mais simples quando a gente compara com o sistema digestório, beleza? O sistema respiratório, então, que é munido de nariz, cavidade nasal, coanas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os pulmões, o diafragma, e assim vai. É importante você respirar pelo nariz para que o ar umedeça, umidifique, filtre e aqueça. Grave essas três siglas. UFA, umedecer, filtrar e aquecer o ar. Esse ar que adentra pelo seu nariz, e o nariz é uma peça de cartilagem elástica, esse ar então ele vai passar por pequenas cavidades, por labirintos na sua face, chamado de coanas nasais, sendo aquecido, umidificado e filtrado melhor. Quando esse ar chega na faringe. Mas professor, faringe também está relacionado ao sistema digestório. Perfeito. Então, tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório apresenta a faringe em comum. Por isso que durante o engasgo, você pode ter o alimento saindo pelo nariz. Nós vemos isso bastante em criança. Tô certo ou não? Com certeza. Esse ar, então, da faringe passa para a laringe. E para o alimento não adentrar a laringe, existe uma espécie de comporta de cartilagem conhecida por epiglote. A epiglote evita o alimento entrar na laringe, uma vez que ele fica na parte da frente do esôfago. Então, teoricamente, os alimentos deveriam entrar no sistema respiratório, promover o engasgo. Mas, na verdade, isso é um processo de aprendizado, na qual você vai treinando a engolir e deglutir. Crianças engasgam mais, adultos engasgam menos, porque a epiglote já foi, de certa forma, controlada. Essa epiglote de cartilagem acaba tampando a laringe. E a laringe também é feita de cartilagem, e dentro dela existem as chamadas pregas vocais ou cordas vocais, que acaba funcionando na emissão de sons. São 4 pregas, 2 superiores e 2 inferiores, ok? Uma musculatura que você pode treinar se você participa, por exemplo, de um coral de igreja ou você canta. Existe uma maneira correta de aquecer as suas pregas vocais ou as suas cordas vocais. No homem, existe uma evidência maior na laringe chamada de pomo de Adão, proeminência laríngea, mais vulgarmente conhecida por gogó. Esse ar, então, entra na traqueia, que é feita por anéis cartilaginosos, que não se fecham completamente, e no interior da traqueia apresentam pequenos cílios. Esses cílios promovem a filtração do ar. Cartilagem e cílios estão presentes na traqueia. Essa traqueia se bifurca, em 2 vias conhecidas por brônquios, que também apresentam anéis cartilaginosos, que se bifurca mais ainda, formando os bronquíolos, que já não apresentam tanto anéis cartilaginosos. E finaliza nos alvéolos pulmonares, que são pequenos sacos onde haverá a chamada troca gasosa. Essa troca gasosa é feita entre o alvéolo e o capilar sanguíneo que está passando muito próximo a ele, de tal maneira que as duas paredes estão praticamente coladas. Por difusão simples, sem gasto de energia, o oxigênio passa do alvéolo para o sangue e é capturado pela hemoglobina. Já o gás carbônico passa do sangue para o alvéolo, no sentido contrário. E esse gás carbônico acaba sendo liberado na respiração. Falando em respiração, existe o processo chamado de inspiração, quando o ar entra, e o processo de expiração, quando o ar sai. E é uma questão de física e química que explica esse processo, chamado de teoria dos gases, onde envolve uma grandeza de pressão e volume do tórax. Quando o volume do tórax diminui, a pressão do tórax aumenta e o ar sai. Quando o volume do tórax expande, a pressão interna diminui e o ar entra. Essa relação de PV você estuda, por exemplo, na teoria dos gases. Compreende o que eu digo? A respiração ela é dependente de 2 tipos de musculatura. O diafragma, que é o principal, e os músculos intercostais que trabalham aí na região das costelas. O diafragma ele é controlado por um sistema nervoso autônomo na região da cabeça chamada de
Bulbo, sensível ao gás carbônico, pois quando o sangue está em excesso de gás carbônico, ele torna-se ácido carbônico, liberando H+, tornando o sangue ácido, é a chamada acidose sanguínea, e estimulando o bulbo a emitir um impulso elétrico, forçando o diafragma a contrair. Bom, vamos falar agora da hemoglobina. A hemoglobina pode se ligar ao oxigênio, formando um complexo chamado de oxihemoglobina, instável, pode se ligar ao gás carbônico, formando um complexo chamado de carbohemoglobina, e pode se ligar ao monóxido de carbono, que é extremamente venenoso, asfixiante, formando um complexo chamado de carboxihemoglobina, extremamente estável. Uma vez que o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, aquela hemoglobina já foi o quê? Perdida, pois ela não vai se desprender do monóxido para carregar, por exemplo, o oxigênio. E a pessoa vai ficando asfixiada, desmaia e pode vir a óbito. Um acidente muito sério que houve no Brasil foi aquele acidente na Boate Kiss em Santa Maria, pois uma grande parcela morreu asfixiada com monóxido de carbono. Triste esse fato aqui do Brasil. Okay? A maior parte do gás carbônico acaba sendo conduzido na forma de íons bicarbonato, porque existe uma enzima na hemácia chamada anidrase carbônica. E é importante você entender que quando existe muito gás carbônico, você reage com água, transformando em ácido carbônico. Esse ácido carbônico quebra em H+ e bicarbonato. Falando em bicarbonato, ele atua como se fosse um tamponante, nem sei se existe essa palavra, tamponante do sangue, fazendo um tamponamento. É aquela coisa da química que as pessoas se assustam, chamado de solução tampão. E quem faz o processo de gás carbônico até a liberação de H+ e bicarbonato é a anidrase carbônica, que tem duas vias, podendo pegar o ácido carbônico e converter de volta para gás carbônico. Tudo bem, galera? Eu espero que você tenha gostado. Grave que o bulbo controla a frequência respiratória. Vou repetir. O bulbo, uma região do tronco encefálico que faz o controle da frequência respiratória. Curta e compartilhe esse canal. Para mim é extremamente importante. Não se esqueça de se inscrever. Galera, beijo para vocês. Abraço. Um bom vestibular e um bom Enem. Tchau. Like a Hellcat.